Então, boa noite, Vamos lá. gente. Vamos lá. Deixa eu Pode, só dar uma pode entrar, introduzida claro. e te apresentar. A gente está no 14º encontro, né, do Núcleo de Estudos das Contribuições de Winnicott para a Educação. E hoje, com muito prazer, assim, a gente vai ouvir uma coisa que eu acho que aguça a curiosidade de todo mundo, essa questão digital, essa questão, né, desses espaços, tanto das intensidades, tanto né, na escola, quanto também nesse espaço virtual que a escola, né, pode também fazer bom uso, vamos dizer assim, né? Por que não, né? E, e aí a gente está recebendo o Demian, né, que é Demian Quirino, que é psicanalista clínico, especialista em orientação profissional e transição de carreira, professor do Instituto Fred Sapin, membro do Grupo Winnicott Paraíba, pesquisador em ciências da computação e psicanálise, estuda sobre as repercussões da inteligência artificial na subjetividade. E o tema que ele escolheu é o tempo do instante do espaço virtual e o tempo da intensidade do espaço educacional. Dê minha palavra com você e a gente vai conversando. Ótimo. Deixa eu ver se eu tô com áudio aqui. Tá, né? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a Andréia o convite. Prazer grande estar aqui com vocês. A Andréia é uma querida amiga, junto com Caterine também, com quem eu tenho conversado, dialogado sobre o pensamento da obra de pensamento de Winnicott, né? Esse autor super importante para a psicanálise. Então, eu tenho a oportunidade de participar desse grupo da Paraíba, né? É realmente muito enriquecedor, né? Tem muita gente aqui, alguns nomes aqui que eu conheço, pessoas que, né? Nem todos eu conheço, mas, enfim, tem colegas aqui de São Paulo, da psicanálise, da área da educação também. E temos em setembro agora, né, final de setembro, o 18º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, né? Vai acontecer lá em Porto Alegre, ou vai acontecer de maneira online, né? Mas, enfim, é organizado pelo pessoal de Porto Alegre. E o tema, né, do congresso esse ano é tempo, temporalidade, permanência, transformação, né? Então, a Andrea, quando me convidou, pediu para que a gente pudesse colocar essa questão do tempo dentro dessa discussão hoje aqui, desse debate, né? Então, por isso que no título nós temos aí a ideia do tempo, do instante, o tempo da intensidade, né? Então, é pensando um pouco na questão do Congresso, né? Também. A questão do espaço educacional, esse é um núcleo que debate o tema da educação, né? O campo da educação. E o espaço virtual é uma área de estudos, né, que tem cada vez mais pessoas têm se interessado em estudar esse tema, né? Eu estudo mais detidamente esse assunto tem uns 2 anos, né? Eu tenho colegas aqui que estão aqui também hoje, que participam comigo desses grupos de estudos, né? Então, o título, o tempo do instante, né, do espaço virtual e o tempo da intensidade do espaço educacional, ele reúne todos esses aspectos que eu comentei, questão do tempo, a questão do espaço educacional, do espaço virtual. E, naturalmente, o Winnicott vai aparecer no meio dessa nossa conversa aqui hoje, né? É, eu vou, eu vou comentar alguns pontos que eu considero importantes e a gente vai parando assim ao longo da minha exposição para que vocês possam, enfim, é muito importante que eu possa escutá-los, que a gente possa trocar, né? Que haja uma reciprocidade, porque a gente vai falar muito disso hoje, né? Da importância dessa troca para que a gente possa realmente se apropriar em alguma medida disso que estamos dizendo aqui, né? Adianto que eu tenho mais perguntas do que respostas, né? E, e- mas ainda assim é importante, né? Essas perguntas
nos estimulam a continuar pensando sobre esse tema que tem sido tão importante aí na contemporaneidade, né, nos dias de hoje. Bom, então, do título eu queria destacar três palavras. A questão, eu queria destacar instante, intensidade e espaço, né? Então, de um lado a gente tem um espaço virtual, do outro lado a gente tem um espaço educacional, né? A gente vai precisar delimitar do que nós estamos falando aqui hoje, porque quando se pensa em espaço educacional, a gente pode pensar muita coisa, espaço virtual então nem se fala, né? Então é importante que eu vou delimitar, eu escolhi falar a partir de de uma delimitação, tanto do espaço virtual como do espaço educacional. Vou fazer essa delimitação para que a gente possa ter mais foco, né? Mas a gente vai pensar onde é que esses espaços se misturam, né? A Andrea começou colocando em que medida a gente pode utilizar isso de uma maneira que seja positiva dentro do espaço educacional. Então, em que medida um espaço pode favorecer o outro, em que medida ele prejudica o outro, né? Então, a gente vai colocar tudo isso, né? E eu vou pedir licença para incluir mais um espaço, né? Que não está no título, mas é o espaço potencial, né? É o espaço potencial winnicottiano, né? Então, para aqueles que têm alguma familiaridade com a obra de Winnicott, né? Esse é um conceito-chave dentro do pensamento winnicottiano, né? Eu não, o objetivo aqui não é teorizar sobre isso, não é o espaço, né? Mas o mais importante da gente fixar em relação ao espaço potencial são algumas expressões que estão associadas a essa ideia de espaço potencial. Então, confiança, constância, autonomia, vida cultural, experimentação da vida, experiências concretas, viver criativo, né? Toda vez que falamos de espaço potencial e toda vez que lemos a obra de Winnicott e daqueles que estudam Winnicott, a gente vai encontrar facilmente essas expressões quando nos referimos a espaço potencial, né? Então, como se conquista isso? Como que o sujeito é, conquista a autonomia, né? Como que ele experimenta a vida no sentido de uma experiência em que ele se sinta realmente vivo, né? Como ele pode ser criativo, né, ao longo do seu processo de desenvolvimento. Como que ele caminha da dependência absoluta quando ele nasce, a dependência que ele tem da cuidadora, do cuidador, né, daquela que faz a função materna, como ele caminha rumo a uma independência, né? Então, ele passa por esse espaço potencial, né? Na verdade, não passa por esse espaço potencial, é onde ele mais tempo vive, é esse espaço potencial. Então, é, eu vou utilizar do espaço potencial para transitar entre o espaço virtual e o espaço educacional, né? Em que medida o espaço virtual é um espaço potencial, em que medida ele subtrai o sujeito de um espaço potencial, em que medida o espaço educacional tem sido um espaço potencial, ou deixa de ser um espaço potencial nessa relação toda. Então, a ideia é fazer uma intercambiação desses espaços todos, né? E temos a questão do tempo, a questão do instante e a questão da intensidade, né? Então, se a gente está falando de conquistar autonomia, de viver criativamente, de ter uma experiência em que o sujeito se sente vivo, né? A gente está falando de que tempo, né? A gente está falando de que tipo de experiência temporal que se vive, né? É um tempo mais instantâneo, né? É aquele tempo do imediato, né? Ou é um tempo de intensidade, né? Então, o que que é esse tempo do instantâneo ou esse tempo medido? É o tempo cronológico, né? Nós vivemos, a gente mede o tempo em horas, dias, meses, anos, né? Então, viver uma experiência é viver num tempo? Ah, viverei um mês, uma experiência intensa, uma experiência criativa, uma experiência de me sentir vivo, ou essa intensidade pode acontecer numa experiência aqui, hoje, por exemplo, né? Nós podemos estar aqui em 1 hora, 2 horas de conversa e termos uma experiência intensa, uma experiência potencializadora, né? Então, adianto que o tempo que o espaço potencial privilegia é esse tempo da intensidade. A gente não está falando de tempo cronológico, né? Então, qual que é o tempo do espaço potencial? O tempo do espaço potencial é aquele tempo em que a gente experimenta algo intenso. Então, dentro do espaço educacional, você pode passar
anos dentro desse espaço educacional e viver uma experiência empobrecida, né? Uma experiência em que você não se apropria desse espaço, em que você não experimenta a reciprocidade com aqueles que pertencem a esse espaço, sejam eles os seus colegas, sejam eles os professores ou outros agentes da educação. Ou você pode viver menos tempo dentro desse espaço, ou alguns dias, alguns momentos de uma experiência bastante significativa, bastante criativa, bastante intensa, né? Então, existe uma duração de tempo, mas a gente não está preocupado em medir isso, e sim com relação à intensidade. Então, por isso que a gente marca no título que estamos falando de dois tipos de tempo, e ali já estou sugerindo, né, que o tempo do espaço virtual tem sido majoritariamente um tempo do instantâneo, aquele da resposta imediata, aquele que quando você está num espaço virtual você se sente pressionado a responder imediatamente, rapidamente, né, diferente do que esperamos que seja a experiência no espaço educacional, um espaço mais de intensidade e não de imediatismo, né? Aí também a gente pode discutir questões da sociedade do desempenho, enfim, da contemporaneidade e tal, né? Oi, Helena, tô vendo a Helena aí, Desculpa, tudo espirrei, bem? eu estava com o som ligado. Vou Ah, desligar. não, tranquilo, muito bom te ver aí. Bom, então, pessoal, feito esse preâmbulo, né, eu queria delimitar de que espaço educacional eu estou falando, né? Na verdade, delimitar esse espaço educacional, eu estou pensando no espaço educacional de uma maneira mais ampla, ampliada. Aqui eu não vou me referir, não estou considerando, eu não vou restringir a determinadas etapas do ensino, tipo ensino infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, ensino técnico, não estou pensando o espaço educacional de maneira ampla, né? Também não vou me referir especificamente ao setor público ou setor privado de educação, né? É, vou pensar o espaço educacional de maneira ampla, na totalidade, né? E a gente pode pensar em qualquer espaço educacional e podemos até ampliá-lo para fora dos limites da escola, porque a educação, né, não se restringe especificamente aos limites da escola, tá? Então, estou falando de um espaço educacional mais amplo, né? Eu sei que aqui temos profissionais da educação e escutá-los depois, quando a gente conversar aqui um pouco, vai ser muito bom, né? Para que a gente possa enriquecer o debate, a experiência de quem vive o dia a dia da escola, ou o dia a dia de qualquer espaço educacional, seja de qual nível ou qual público ou privado, enfim, com adolescente, com adulto, ensino superior. É, o bom é que a gente possa discutir e ampliar o debate, né? Então, o espaço educacional está ampliado aqui nessa discussão, tá? O espaço virtual, eu preciso delimitar. O espaço virtual é um pouco mais, eu preciso de um pouco mais de tempo para delimitar, porque são muitos os espaços virtuais, né? E esses espaços virtuais têm diferentes finalidades, né? E dependendo do uso que se faz de um espaço virtual, você tem diferentes implicações na subjetividade, né? Então, por isso é importante marcar do que a gente está falando, né? Então, se a gente pensa no celular, né? No smartphone, no celular, no celular, fisicamente falando, no aparelho, né? O celular, ele não é um espaço virtual, né? Mas ele é um tipo de objeto tecnológico que nos possibilita acessar muitos espaços virtuais. Ele é uma espécie, eu chamo de, isso aqui é um portal para espaços virtuais, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Uber, né? Que acho que todo mundo conhece, já pegou um Uber. O Uber, ele é um espaço virtual, né? O iFood, né? É um espaço virtual. O Airbnb é um espaço virtual, né? Mas são espaços virtuais com um determinado propósito, né? Você entra no Uber porque você precisa se deslocar de um lugar para outro, precisa solicitar ali um transporte que vai te levar de um lugar para outro. Quando você fez a corrida, pronto, você sai do Uber, você não precisa mais ficar nesse espaço virtual. O iFood é a mesma coisa, você quer pedir uma refeição, você entra no iFood, escolhe o que você quer, acessa o espaço virtual, faz o pedido e depois sai do espaço virtual, né? Então, é o que a gente chama de um espaço virtual.
que oferece serviços, né? Aqui nós estamos num espaço virtual chamado Zoom, mediado por uma ferramenta chamada Zoom, né? Tem o Google Meet, tem o Microsoft Teams, tem uma série de ferramentas similares, né? Isso é um espaço virtual também, né? Com uma característica diferente. Aqui é um espaço virtual para que a gente possa ter uma comunicação, né? Síncrona, isso é importante, é síncrona, porque eu estou falando aqui, vocês estão aí me ouvindo simultaneamente, ao mesmo tempo, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone e falar, então é uma comunicação síncrona, né? Apesar de estarmos geograficamente distantes, né? A Caterine e a André estão lá na cidade deliciosa de João Pessoa, mas eu estou aqui em São Paulo, mas a gente está dentro de um espaço virtual síncrono, né? A gente tem uma sincronicidade nisso que a gente está falando aqui, né? Então, é, entramos no espaço e saímos. Quando acaba a reunião aqui, a gente sai desse espaço, né? O WhatsApp, por exemplo, ele é um espaço virtual também de comunicação, mas ele tem uma característica diferente, né? Porque o WhatsApp, ele pode ser síncrono, eu posso estar no WhatsApp conversando e a pessoa tá, eu estou perguntando, ela está me respondendo, ela me pergunta, eu respondo instantaneamente. Mas você pode, aquela história que a gente deixa, a pessoa ficou no vácuo, né? Você deixa a pessoa lá, não responde na hora, ou então você manda uma mensagem para alguém, né? E ela só vai te responder, é, enfim, horas depois, no outro dia e tudo mais. Então, o WhatsApp, ele pode ser síncrono, mas ele também pode ser assíncrono, né? E isso tem implicações, né? Porque se a mensagem é assíncrona, dá aquela vontade de ver, nossa, será que alguém me mandou uma mensagem? Ou então pisca lá, uma notificação no seu celular, você quer ver naquela hora que tem uma mensagem ali. Então, não estou discutindo aqui se isso é bom ou ruim, estou só dizendo que é um espaço virtual que tem um outro tipo de característica, né? Por exemplo, você acessa o seu banco, né? Você acessa lá a instituição financeira onde você tem uma conta corrente. Você acessa o banco é um espaço virtual. O banco online é um espaço virtual. Você acessa para consultar seu saldo, para fazer uma transferência bancária, fazer um Pix, né? Você entra lá, faz o Pix, sai, né? Você entra lá, consulta o seu extrato, sai, né? Então, ele não é um espaço virtual de captura, né? Porque você não fica capturado nesse espaço, porque você entra e sai, você entra ali só para realizar um serviço, né? Nas escolas, nós temos muitos espaços virtuais, muitos ambientes virtuais, cada vez mais existem ferramentas tecnológicas usadas por escolas para, sei lá, você pode ter uma agenda do aluno online, você pode ter todo o diário do professor de maneira online, você pode, fazer provas online, você pode, comunicar pais e mães de maneira online, né? Publicar notas, tem a ideia do material digital, né? Então, tem muitas escolas hoje que aderiram ao material digital, então não tem mais o material impresso, ele é digitalizado, fica num espaço virtual, né? Então, as escolas também, assim como a, 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 todos os segmentos de negócio, eu não consigo ver algum segmento de negócio hoje que não tem alguma ferramenta, né? Não tem algum espaço virtual associado a isso, né? Bom, e temos, claro, né, não menos, por último, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que é o que mais vai suscitar um debate aqui hoje, que são as redes sociais, né? São as redes sociais. Então, quando a gente fala TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, a gente está falando de redes sociais. Temos as plataformas de filmes, né? Elas são espaços virtuais, o Netflix, o Amazon Prime. Você tem plataformas de jogos, você tem plataformas de música, né? Então, tudo isso é espaço virtual. Tudo isso que eu falei são espaços virtuais com diferentes finalidades e todos esses espaços acessados por alguns portais que a gente tem. O celular é um deles, né? E o computador é outro, você pode acessar por um computador, por um tablet e tudo mais, né? Agora, eu acho que aqui, né, todos vocês, acho que ninguém aqui discordaria que nós estamos hiperconectados, né? No geral, umas pessoas mais, outras menos, mas no geral, as pessoas estão hiperconectadas. Então, esse termo hiper no sentido de um excesso mesmo, né? Então, excessivamente nós estamos conectados a esses espaços virtuais, seja para usar como um serviço, como os exemplos que eu citei, seja porque você fica lá numa rede social, vendo as postagens, enfim, ou até mesmo, de repente, publicando postagens, enfim, não estou aqui discriminando
de qual é o uso que você ou eu estamos fazendo dos espaços virtuais, o fato é que estamos muito conectados e quase não, praticamente não conseguimos nos imaginar hoje se não estivermos conectados. O fato é que a gente está muito conectado, né? Então, eu queria contar para vocês, antes de abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, eu queria só contar por que a gente está hiperconectado. Tem uma razão pela qual a gente está hiperconectado. A gente não se dá conta disso, mas tem uma razão, tá? Então, eu poderia até contar uma história mais longa para vocês, indo lá no século XVIII, Revolução Industrial, passando pelo surgimento da internet nos anos 60, enfim. Mas eu vou dar um salto aqui para os anos 2010, que eu acho que é o que nos interessa mais. Em 2010, nós tivemos uma junção de algumas tecnologias. Então, o que que aconteceu em 2010? Em 2010 surgiram as redes sociais, elas surgem um pouco antes, mas em 2010 elas se tornam virais, né? Elas ficam, o negócio tomou uma proporção, todo mundo começou a acessar a rede social, né? Elas vêm ali de 2006, mais ou menos. Então, 2010 tem redes sociais, né? 2010 a gente tem a internet banda larga. Então, acho que muitos de vocês aqui pegaram a internet de discada, aquela que você tinha que discar, fazer um barulhinho lá, um chiado no computador, e toda hora caía aquela internet, ou era muito lento para você conectar as coisas, fazer as coisas e tal. Então, assim, com aquela lentidão, com aquele conjunto de interrupções, não estaríamos tão interessados em conectar. Então, o fato é que hoje temos banda larga, então você tem 3G, 4G, 5G, a internet fibra ótica e tudo mais, então tudo é mais rápido, tudo é melhor, né? E claro, o grande a grande a ferramenta que nos coloca conectados assim a todo momento, que são os celulares, os smartphones, né? A gente pode pensar assim, década de 60, década de 50, 60, quando surgiu a televisão, né? Todo mundo também ficava nas telas, aquilo lá foi uma, né? Tá, mas você não levava a televisão para a escola, você não levava a televisão para o trabalho, né? Então, era muito mais restrito a ficar conectado à televisão, você tinha que estar em casa, né? Se você dependesse do computador para estar conectado, também teríamos restrições, né? Os laptops, os notebooks, eles já possibilitam alguma mobilidade, mas o celular você põe no bolso. Então, ele está em todo lugar você tem acesso a esse dispositivo que te leva para esse mundo de espaços virtuais que eu estava citando aqui alguns deles, né? Bom, então essas três tecnologias se juntam, enfim, coincidiram ali nesse momento, anos 2010 mais ou menos, e aí pronto, todo mundo agora fica conectado, né? Fica conectado a redes sociais porque elas têm um atrativo muito grande em nos manter lá, né? A gente vai falar um pouco disso. Fica conectado porque eu tenho velocidade de conexão, isso não é um problema, e hoje é barato, você tem uma internet, né, relativamente barato, você tem uma internet a cabo, né, fibra ótica, e você tem o celular que está no seu bolso, né, para fazer acesso a qualquer coisa. Então, o que está por trás disso, pessoal? Nós temos, tem um negócio por trás disso, e eu estou me referindo aqui a uma lógica do capitalismo, que é vender coisas, é lucrar em cima disso e tudo mais, né? Então a gente pode pensar, tá bom, você vende um monte de celular, você vende serviços, né? Você vende é, conexão banda larga, tudo bem, você vende tudo isso. Mas tem um negócio que é extremamente lucrativo e que é o principal negócio que está por trás disso, que é vender a predição do nosso futuro. Isso é um negócio muito importante. O que que é isso? Vou dar um exemplo que fica muito claro. Vamos supor que amanhã eu queira viajar para João Pessoa, né? Então, quero viajar para João Pessoa, dia 3 de agosto. Eu entro agora num espaço virtual, por exemplo, decolar.com, Viajanet, esses você já deve ter usado, são espaços virtuais também, com o propósito de vender passagem aérea, ou vender pacotes. Entro lá, por exemplo, no decolar.com, compro uma passagem para João Pessoa e falo, vou ficar de João Pessoa do dia 3 de agosto e vou voltar dia 10 de agosto. Imediatamente, depois que eu compro essa passagem, eu já vou receber no meu celular, no meu computador, ali nos cantinhos de onde eu estiver na internet e tudo, propagandas de aluguel de carro. Eu vou receber propagandas de hotéis para ficar em João Pessoa. Eventualmente, vou receber propagandas de um restaurante em João Pessoa. Vou receber propagandas de um passeio turístico em João Pessoa. Então, como que ele sabe, né, que eu estarei em João Pessoa? Bom, eu comprei uma passagem aérea e coloquei a data, né?
imediatamente aquela informação foi vendida. Aquela minha informação, ela é vendida para outras, para organizações, para empresas e tudo mais, que compram essas informações para me oferecer outros produtos, né? Então, esse é o negócio. Esse é o negócio. O negócio é vender a predição do futuro. Por que que eu chamo de predição do futuro? Ah, porque tá bom. Eu sei que no futuro, o futuro que começa amanhã e termina dia 10, né? Eu estarei em João Pessoa. Então, essa informação foi vendida. E aí, em cima disso, essas organizações capitalizarão em cima disso, né? Me oferecendo outros produtos, me instigando, me induzindo a comprar outros produtos, né? Bom, é porque eles têm uma informação minha. Então, do que a gente está falando, né? Eles querem supor, eles querem imaginar da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva possível, o que você vai fazer no futuro, porque se ele souber o que você vai fazer no futuro, ele sabe o que te oferecer e provavelmente você vai comprar, né? Bom, então como é que os sistemas fazem isso? Né? Aqui nesse caso que eu dei do exemplo da passagem é fácil, eu fui lá, pus a data e pus o destino, então ele sabe quais são os dias que eu estarei lá e onde eu estarei, né? Mas quando você está na internet, por exemplo, navegando aleatoriamente numa rede social, né? Você está lá vendo receitas de, sei lá, qualquer coisa, receitas de culinária, né? Bom, ele não está te oferecendo receitas ali aleatoriamente, ele quer te vender alguma coisa, né? Sei lá, vou te vender uma panela de pressão elétrica da Rita Lobo, porque ela, sei lá, né? Ou vou te vender qualquer coisa que está associada a essa questão da culinária. Então ele vai ter que é, captar informações suas para concluir que é o seguinte, olha, essa pessoa aqui, ela gosta de receitas, então ela provavelmente cozinha, então provavelmente ela tem interesse em comprar esse tipo de produto. Então essa informação de que você fica muito tempo vendo receitas, ela vai ser vendida para que você possa, para que então a sei lá, a Rita Lobo ou a indústria lá que fabrica a panela de pressão dela, elétrica, vá te ofereça aquele produto, né? Então, a gente chama isso são 4 etapas, gente. A gente é monitorado o tempo todo, tudo que você está fazendo é monitorado, né? Aí eles jogam o que não interessa de informação, eles jogam fora, essa é a segunda etapa, ele filtra. Na terceira etapa, ele perfila você, ele fala assim, bom, essa pessoa tem esse perfil, gosta de receita. E na quarta etapa, ele te manipula, porque ele só te joga aquilo. Então vamos supor o seguinte, só mais um exemplo. Vamos supor que eu assista uma live, um vídeo da Andrea falando sobre o Winnicott, né? E falando especificamente sobre o espaço potencial. Entrei no YouTube, assisti um vídeo da Andrea falando sobre espaço potencial winnicottiano. Bom, o mecanismo por trás disso, essa tecnologia toda, que a gente chama de algoritmo, ele já tem 3 informações a meu respeito. Ele sabe que eu assisti um vídeo de Winnicott, que quem apresentou o vídeo foi a Andrea, e o vídeo falava sobre espaço potencial, né? Bom, então ele vai supor o seguinte, bom, ou o Demian tem um interesse, gosta das apresentações da Andrea, não interessa o que ela fale, então pode ser que amanhã ela fale de outro assunto, de outro autor, ela fala sobre a educação, ele vai sugerir, porque ele pode supor que eu goste do que a Andrea fala, né? Ele pode imaginar que eu gosto de Winnicott, então outra pessoa falando de Winnicott, ele vai sugerir também, ou ele pode pensar, não, ele gosta de Winnicott, mas ele é do espaço potencial que ele está interessado. Então, ele vai fazendo isso e se o segundo vídeo que eu assisti vai dar mais informações para ele. Ah, ele assistiu um vídeo da Andrea falando de educação. Não, a gente realmente gosta do que a Andrea diz. Então, o terceiro vídeo vai ser o da Andrea, né? Então, isso é tudo matematicamente calculado de uma velocidade incrível, né? Por esses algoritmos. Então, eu estou contando para vocês o que acontece. A gente nem se dá conta disso, mas existe um interesse em nos manter conectados o máximo de tempo possível, porque quanto mais conectados nós estivermos, mais ele consegue entender quem nós somos e mais ele consegue acertar em relação àquilo que eu vou consumir depois, né? E aí, pessoal, essa ideia de curtir no Facebook, no Instagram, aquela coisa de curtir, de like, de dar like, né? Aquela ideia do scrolling, que é essa rolagem infinita que eu fico fazendo e nunca tem fim, né? Você fica rolando a tela, né?
essa ideia dos vídeos do TikTok, né? Olha que interessante isso. Se você assiste um vídeo, se eu assisto uma aula da Andrea no YouTube de 1 hora, eu fiquei 1 hora no YouTube, mas em 1 hora ele sabe o seguinte: bom, o que que tem de informação nessa aula? É a Andrea falando de Winnicott sobre espaço potencial. É muito melhor, seria muito melhor, né, para os algoritmos se eu tivesse assistido 1 hora de vídeos de 1 minuto. Se eu tivesse assistido 60 vídeos de 1 minuto, né, ele teria muito mais informações a meu respeito do que eu assistir um vídeo de 1 hora que fala da mesma coisa, né? Então, essa ideia dos vídeos curtos, do TikTok, 2016, né, veio o TikTok, é foi uma revolução para esse. Foi para quem é usuário, foi péssimo, mas para as empresas que estão por trás disso, né, elas conseguem agora captar muito mais informações. Então, quando você fica ali no TikTok ou naqueles vídeos curtos do YouTube, você vai passando, vai rolando a tela, né? A cada vídeo que você passa, ele vai captando. Se você ficou no vídeo, se você assistiu o vídeo inteiro, se você assistiu só um pedaço, né? Aí ele te joga mais um outro vídeo. Ah, eu gosto de vídeos de gatos, né? Então, assisti um vídeo de gato, joga outro, né? Ah, ficou também. Então, bom, ele gosta, então, joga um terceiro. Aí, mas o quarto vê um vídeo de um gato bravo, um endiabrado. Ah, pulei. Então, não, ele não gosta de gato bravo, ele gosta de gato bonzinho. Então, ele vai captando isso para entender o seu comportamento, né? Então, esses recursos né, de você poder postar, né? Então, vamos imaginar que a Caterine fez uma postagem no Instagram e eu fui lá e curti essa postagem, né? Eu curti, todo mundo que está na minha rede viu que eu curti, a própria Caterine viu que eu curti a postagem dela, então todo mundo vai entrando nesse mundo, vai ficando engajado nesse mundo. Mas aqui eu quero usar engajado num sentido negativo, no sentido de uma captura, todo mundo vai sendo capturado, né? E a nossa atenção vai sendo extraída, né? Porque a gente deixa de ter atenção em outras coisas, né? E começa a ter atenção nessas coisas que são, né? Enfim, mais superficiais, vou chamar assim, né? Então, nós somos capturados não só fisicamente, porque você fica ali parado vendo essas coisas, né? Você é capturado também cognitivamente, porque passar por esses vídeos curtos, por exemplo, né? Ou ficar ali passando pelas postagens pouco vai te acrescentar, né? Mas também do que você é capturado, né? Então, ele vai buscar que movimentação que você faz, o que é de fato que você gosta. Isso está relacionado à nossa afetividade. Então, é por isso que a gente diz que há uma captura subjetiva, né? Então, isso é muito importante, né? Bom, é, até aqui, pessoal. Eu vou voltar agora a falar do espaço potencial, mas antes disso, eu queria ouvir vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Ô, Demian, tu estava falando, né, dessa captura subjetiva que os algoritmos promovem, e eu criei aqui um termo, vamos brincar um pouquinho aqui, Sim. porque ele formata pessoas, mas ele precisa se amoldar, né, ao perfil de uma pessoa, quase como se fosse um hiper falso self, né, para formatar pessoas, né? O que é o falso self? O falso self, você, né, é algo que a gente, né, quando você funciona a partir de um falso self, né, que para o Winnicott não é um sinal de saúde, né, não é criativo isso, né? Você estuda os gestos, você estuda, né, tudo para poder agradar aquela pessoa, né, para oferecer o que aquela pessoa quer, né? Que nem, né? E aí você vai se perdendo, né? Vai perdendo as próprias experiências nessa busca, né, de agradar alguém para ser amado, ou sei lá, no caso dos algoritmos, para, né, ser consumido, vamos dizer assim, né? Mas me veio Uhum. essa ideia de um hiper false self que vai performando para formatar pessoas. Fiquei pensando nisso, se faz sentido para você. Muito, André, porque você tocou num ponto super importante que, na verdade, veja, esse detalhe é muito importante. Quando a gente fala eu chamei de perfil, né, perfilamento, né, e você está chamando de uma formatação, que é a mesma coisa, no sentido
Isso, você formata a pessoa num self que não é exatamente o self verdadeiro dela. Isso é muito importante, porque o algoritmo, ele não vai trabalhar também tudo de uma maneira individualizada, ele vai assumir algumas coisas. Então, ele vai falar o seguinte, o Demian tem essa idade, estuda psicanálise, não sei o que e tal, e ele vai tentar me colocar num grupo, né, que tenha essa similaridade. Então, se outras pessoas, né, com características semelhantes. Às vezes, a gente viu na época de eleições, posicionamentos políticos e tudo mais. Ele começa a te jogar ali, ele não vai trabalhar você individualmente. Ele pega seus dados, mas depois ele massifica. Ele precisa colocar grupos, porque o que ele vende é um grupo, né? Ele não vende, né? Ele vende um perfil, né? Imagina isso no jovem, né? Ali na etapa em que ele está no processo educativo, né? Em que ele precisa ampliar, em que ele precisa ver mais coisas, em que ele precisa explorar, né? Na orientação profissional a gente diz muito isso. A primeira etapa é a exploração. Você tem que explorar o mundo do trabalho para depois você começar a fechar, né? Se você não conhece, né? Se você não amplia, como é que faz, né? Então você não pode ficar fechado. Agora, se esse jovem começa a ter um tipo de comportamento e o algoritmo entende o seguinte, bom, esse sujeito tem esse self, eu vou enquadrá-lo nesse grupo, né? Ele vai ser, é onde a gente fala que é uma bolha, né? Quando a gente chama de bolha Empobrece o nesse sentido, sujeito das experiências, né? Empobrece. empobrece, né? Então, o sujeito já não está indo em busca, né, de algo, que é o que preconiza o espaço potencial, vou falar um pouco disso agora, mas pior que isso ainda, né, ele é inserido dentro de um grupo porque há uma ideia de massificação, né? Bom, muito obrigado pelo comentário. A criatividade como o Winnicott propõe, né, completamente fora disso, né? O sujeito, o indivíduo não tem esse tempo de criar, né? Porque está tudo pasteurizado, assim, já mostra pronto, você não descobre algo, né, com suas experiências, não tem esse tempo da descoberta, né, de se apropriar daquilo, porque já está lá e você é capturado por A gente pode isso. até pensar, né, André, você me fez lembrar agora, 1952, o Winnicott, Psicoses e Cuidados Maternos, onde ele tem os gráficos, né, em que a expectativa ali é que o bebê vá em direção a um ambiente, né, ele vai experimentando esse ambiente aos poucos e vai confiando nesse ambiente, né, e não um ambiente que invade. Aqui a gente está falando, tudo bem que a gente não está discutindo essa experiência que pode levar o Os sujeito a uma inícios, né? psicose, a uma esquizofrenia, mas a gente está discutindo aqui esse excesso de estímulos, né, que esses espaços vão colocando para nós, né, enquanto a gente está ali envolvido nesses espaços, né, e aí você não se apropria de nada, é tudo, você só consome essas informações, né, você não se apropria, né. Então, se a gente pensar no espaço potencial, qual que é o sentido do movimento? O espaço potencial pressupõe que o sujeito, dentro ali com o seu psiquismo, com a sua constituição interna, ele vai em busca, né, do real, ele vai em busca do concreto, e ele vai experimentando esse concreto, né, a partir de suas próprias ilusões, eh, de suas próprias fantasias. Primeiro o sujeito precisa viver a ilusão, né? Depois ele desenvolve a criatividade, e só depois ele vai para esse mundo externo, né? Então aqui, se a gente pegar uma ilustração, eu estou aqui hoje com vocês, isso aqui é real, isso aqui é concreto. Eu estou aqui discutindo com vocês de uma maneira, esse espaço, ele é real, né? A Andrea me convidou, tem alguns meses, né? Nesse período eu experimentei coisas reais, no sentido de ler para poder discutir com vocês aqui, de resgatar outras apresentações que eu fiz, de organizar um roteiro e tudo mais. Isso é real, né? Mas eu passei muito tempo dentro de um espaço potencial, né? Muito tempo nesse período que viver essa ilusão, como vai ser, quem vai estar lá,
né, como que eu posso abordar? Será que vai ter uma recepção boa? Será que não vai ter? O que que a gente debate? Vou pensar desse jeito. Então, na medida em que eu vou experimentando essa ilusão, né? Ilusão no sentido, aqui não é uma ilusão no sentido de alienação, mas uma ilusão no sentido de que eu vou é, experimentando essa vivência real antes mesmo, né, dela acontecer, né? Então, e usando da minha criatividade de como eu posso encontrar esse espaço real, eu adquiro a confiança, né? Então, é onde eu fico confiante para estar aqui hoje falando com vocês, né? Então, primeiro, essa ilusão, né, a criatividade e depois o mundo externo. Então, esse é o sentido, né, do espaço potencial. E quando a gente está nesse espaço, a gente vai se percebendo, né? Eu vou me apropriando de mim mesmo em relação a isso que eu vou conversar com vocês. Eu vou me apropriando dos objetos, dos elementos que eu vou utilizar para poder estar aqui com vocês hoje. Eu vou me sentindo criativo, né? E eu vou me sentindo confiante para lidar com essa realidade, né? Que é a realidade externa, né? Então, sem essa experiência do espaço potencial, a minha relação ela é de medo, né? De insegurança, né? Então, eu não experimento essa eu não vivo essa experiência, então chegar aqui pode ser assustador, né? Se eu não passo por esse processo, né? Então, e aí tem um outro ponto que a gente precisa destacar quando a gente fala do espaço da realidade, né? Porque essa realidade, ela, ela é uma contraposição para a gente, né? Então, a gente precisa pensar isso, né? Quando você está no espaço virtual, né? Ou em alguns espaços virtuais, qual é a contraposição que você tem, né? Se a gente pensar winnicottianamente falando, a mãe, tem o bebê, tem a mãe, né? Então você tem o bebê, né? A mãe dá limites para o bebê, a mãe dá uma continência para o bebê. Aqui não, vem até aqui, isso aqui não pode, né? Então, essa continência vai fazendo com que o bebê também encontre essa experiência concreta, essa experiência real, né? Numa sala de aula, né? Você tem a relação professor-aluno, né? Então, é, o professor pode estar nesse papel de dar uma continência para o aluno, e, eventualmente o aluno pode dar uma continência para o professor também, né? Então é nessa relação concreta, né? É nessa relação concreta que a gente vai encontrando essa contraposição. Então, essa contraposição é fundamental, né? E essa contraposição, ela só existe, né? Ou ela existe majoritariamente em relações concretas, né? Então, quando a gente passa para essa experiência só virtual ou absurdamente virtual, né, em relação ao tempo em que as pessoas têm passado no espaço virtual, né, as experiências concretas, elas, você quer fugir daquela experiência concreta porque você tem medo dessa realidade, né? Você não experimentou essa realidade, ela é né? Então, a gente pode viver a fantasia, né? A gente pode viver a fantasia. A fantasia ajuda a compensar uma realidade chata, às vezes, né? Mas ter medo da realidade, né? Então, a gente tem visto isso hoje, né? A gente ouve falar dessa geração que tem dificuldades até de entrar no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho não quer comprar, enfim, porque existe um medo de enfrentar essa realidade, né? Então, o que eu queria destacar? Parece que os espaços virtuais, né, ou boa parte deles, ou esses que eu destaquei nesse sentido de capturar o sujeito, eles invertem essa lógica do espaço potencial. Então, se o sentido é de dentro para fora, né, parece que ali o sujeito ele se torna um objeto, né? Então, se ao invés de eu ir em busca do objeto, né, eu enquanto sujeito, né, com meu psiquismo vou em busca do objeto, eu sou um objeto, né, para esses espaços. Eu sou colocado nessa posição, né? Então, eu sou esvaziado, né? Então, ficar nesse espaço virtual vai promovendo o sujeito a uma espécie de, né? Tem um autor aí o Pedro de Souza Leite, um autor da psicanálise, membro aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ele, num livro chamado O Mal-Estar na Civilização Digital, ele vai falar que o sujeito ele é colocado numa espécie de limbo, né? Você fica num limbo, né? Então
é um esvaziamento, né? Há um esvaziamento desse sujeito e ele perde a confiança, né? E ele perde a confiança para se relacionar com o concreto, né? Se relacionar com o outro, né? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro clássico dele, 2015, A Sociedade do Cansaço, ele vai dizer o seguinte: a gente está vivendo um excesso de positividade com medo da negatividade. A negatividade que ele chama é o outro, né? É lidar com o diferente, lidar com a alteridade, lidar com esse outro. Então, ele não fala especificamente, ele não está analisando espaços virtuais, nada disso, mas eu me lembrei agora que ele fala, né, dessa dificuldade de lidar com o outro, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que, de acordo com o Winnicott, para que eu enfrente a realidade, né, eu tenho que ir de dentro para fora e eu tenho que passar por esse espaço potencial, eu tenho que viver essa experiência. Qualquer coisa diferente disso, né, vai provocar uma relação que não seria psiquicamente saudável, né? Então, um indivíduo saudável, para o Winnicott, psiquicamente falando, é esse indivíduo que se sente confiante, né? Bom, cronologicamente, então, o tempo que a gente gasta nesses espaços virtuais é uma coisa assim absurda. Estou dizendo a gente de maneira geral, mas enfim, né? Uns mais, outros menos. Mas enfim, mas você tem um tempo, né? Você tem um tempo, esse tempo cronológico, né? Mas você não tem intensidade, né? Então por isso que eu marco no título a diferença do tempo do instante e a diferença do tempo da intensidade, né? Não tem intensidade, você não se apropria de nada, né? É consumatório, você só consome informações, né? Então você você passa horas vendo postagens na internet, vídeos e tal, e depois se você perguntar o que que você viu lá, o que que você não se apropriou de nada, né? Você não teve esse mergulho, né? Foi muito na superfície, né? Então, até mesmo a gente vai ver, eu observo isso, eu não sei, sabe? Até mesmo pessoas que postam conteúdo nas redes, porque aqui eu estou falando muito de quem fica nas redes lá vendo as postagens dos outros, né? Mas até mesmo quem posta conteúdo nas redes, né? Vamos pensar o seguinte, o trabalho para o congresso aqui de Winnicott, de setembro, né? Tem um trabalho lá que a gente vai apresentar. Eu, eu investi ali 4 meses, 4 ou 5 meses para escrever esse trabalho com a minha colega Ana Paula Espósito, que eu acho que não está aqui hoje. Mas, enfim, foram muitas reuniões, muitas conversas, escrevemos, apagamos, reescrevemos, pensamos ideias, depois mudamos completamente. Enfim, há um investimento, há uma intensidade, há uma vivência de espaço potencial para que a gente possa realmente ter alguma coisa da qual nos apropriamos, né? Então a gente sente que aquilo é parte, né? É uma construção nossa, é uma criação nossa, né? Aí vamos supor o seguinte, eu vou lá e posto esse artigo, esse trabalho e tal. E aí no outro dia, sei lá, 50 pessoas dão like, fazem comentários e tal. E aí eu posso gostar daquilo e falar, nossa, eu preciso escrever um outro texto, mas eu preciso desses likes, né? Eu preciso desses likes, eu preciso, né, alimentar meu narcisismo com essa, né, com esse recurso, enfim, gostei disso, gostei muito. E aí eu vou fazer um texto raso, sem apropriação, porque eu quero esse like na semana que vem. Então, e você não faz algo, né, assim, pelo menos desse nível que a gente se propõe a fazer, né, assim, de uma maneira tão, né, simplesmente eu estou olhando um aspecto mais externo do que realmente aquilo que é interno, né? Então, a gente experimenta isso nas redes hoje, né? Assim, de repente você começa a ver postagens que até eram interessantes e de repente elas começam a ficar, nossa, como tá raso isso aqui, né? Tá superficial. Porque me parece que então até quem posta, né, quem publica nas redes, começa né, a ser capturado por esse desejo de exposição de um, né, de um narcisismo, estou chamando assim, enfim, podemos analisar isso mais profundamente, né? Mas eu só quis apontar
que o esvaziamento não é só para quem consome informações, não é para o sujeito do tédio, né? É só aquele sujeito que fica ali se entediando, né? Passando horas e horas de vídeos, né? Mas aquele também que está ali numa preocupação em expor a sua performance, né? E receber likes, né? Ele também está esvaziado porque ele não está se apropriando exatamente daquilo que ele está publicando, né? Ele está mais interessado no, na, na, enfim, na reação, né, das pessoas em relação àquilo, né? Nos likes, né? Bom, é, falei aqui um pouco de espaço potencial e agora eu queria discutir um pouco, vou deixar aqui um pouco em aberto aqui se vocês quiserem comentar, né? Para entrar então na última parte aqui, que é a relação dos espaços virtuais com os espaços educacionais, né? Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Só para não perder a oportunidade. Sobre, né, alimentar, né, você falou assim, só para alimentar meu narcisismo, e eu pensei, com o quê, né? Parece um narcisismo meio fast food, você não é alimentado, isso não alimenta narcisismo, um narcisismo para ser consistente, ele precisa, de fato, né, de um banho libidinal, mas de outra espécie, né? Não Precisa do esse olhar da banho. mãe, né? Pois é, O bebê, o precisa se bebê que reconhecer precisa do olhar. ali, precisa se Uhum, reconhecer ali, precisa desse trabalho que você fez com sua colega, se reconhecer. É esse o narcisismo que é consistente, não esse outro que é fast food, né? Pensar que ele quer instantâneo ali daquela hora e não alimenta nada, né? sim, Inclusive, deixa você doente, inclusive, né? Cheio de likes e obeso, assim, do que não vai te fazer bem, na verdade, né? sim, sim. Eu fico criando essas Muito bom. metáforas, assim. É ótimo para deixar claro, né, do que a gente está falando aqui. Eu acho ótimo, né? É, Mas alguém gostaria de comentar, pessoal? tem alguém querendo falar, Demian. Acho, Uhum. Pois não? pode falar. Tem alguém que está no Samsung, eu não sei quem é. Levantou a mão. Ah, sim. Alguém do Gente, pode abrir o Samsung? microfone. Samsung SM-P6. É, eu não Uhum. sei quem. Ah, consegui. Eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui. Não, estou com a Seja mão bem-vindo. molhada, estou acabando de molhar a mão. Fernando, sou estudante de psicologia, me interessando inicialmente agora pela psicanálise. Eu só queria acrescentar, né, que, em cima do que foi dito, o perigo que a gente fala sobre inteligência artificial está justamente aí, né? Ou seja, não é só agora só essa questão de ser raso na apresentação, no que vai apresentar, no que vai mostrar, no que vai postar, mas em ser raso e nem sequer ter o esforço de fazer uma pesquisa, por mais rasa que ela seja, né? Uhum. A inteligência artificial está oferecendo aí para as pessoas a possibilidade de fazer as coisas por elas, né? Em cima do Sim, que já foi feito no passado, né? Que na realidade não é nada de novidade, é uma compilação de diversas informações buscadas já existentes nesse mundo virtual e mudando as palavras, fazendo de alguma outra forma, mas sem nenhum tipo de criatividade, nem de quem está usando esse recurso, nem nem do próprio recurso em si. Então é algo muito perigoso. sem dúvidas. Qual que é o seu nome, por favor? É Fernando Max. Oi? Fernando Max. Fernando. Fernando. Fernando, obrigado aí pela sua contribuição. Você falou da inteligência artificial, né? É, mais conhecida, uma das mais conhecidas, né? Talvez a mais famosa delas seja o Chat GPT. Eu vou falar um pouco dele aqui, e aí a gente pode
enfim, dialogar um pouco sobre isso que você colocou, que exatamente faz todo sentido o que você falou. Você está falando de informações que são sintetizadas, são informações sintéticas, né? Então a gente está saindo de um conteúdo que até deixa de ser raso e passa a ser completamente artificial, né? E é artificial no sentido de que ele é um compilado de outras coisas e que a pessoa nem se deu o trabalho de, às vezes, nem de ler, né? Só ter uma olhada por cima, assim. Eu vou falar, esse é o último ponto que eu vou abordar aqui, e a gente vai falar um pouco mais dele. Bom, obrigado, Fernando. Então, visto sobre o espaço potencial, né, que é o que eu me detive aqui agora há pouco, né, a gente pode pensar, o espaço educacional é um espaço potencial, né? Então, assim, para o Winnicott, né, muitos muitos leitores de Winnicott, né? Enfim, se você estudar a obra de Winnicott mais, né? Se você não fizer uma leitura mais aprofundada, você vai pensar muito no espaço potencial, na relação mãe-bebê e tudo, mas o Winnicott não se restringe a isso, né? O espaço potencial para ele começa com a mãe, passa para ambos os pais, depois outros familiares, a escola, né? E o trabalho. Então, o espaço potencial, ele é um espaço que permeia toda a nossa vida, né? Então, ele é um espaço, ciclos cada vez maiores vão compondo esse espaço potencial. Então, o espaço educacional, né, assim como os espaços de trabalho, né, espera-se que sejam também espaços potenciais, tá? Então, assim, qual a relação de espaços virtuais com espaço educacional? Se a gente for buscar aqui, a gente vai poder pensar muitas relações, eu acredito que vocês aqui podem contribuir com muitas delas. Eu trouxe três para pensar, por uma questão também de tempo, e procurei diversificar um pouco, né, dessas relações. A primeira na perspectiva mais do aluno, a segunda mais do professor, né, a terceira mistura um pouco os dois, né? Então, a primeira relação que eu quero trazer é o seguinte: o uso de smartphones, né, de celulares e tablets em sala de aula, né? Então, o que que a gente tem visto, né? O que tem acontecido? Né? Nos últimos anos, assim, muitas escolas de ensino fundamental, ensino médio, né? Enfim, aderiram ao material digital, né? Material digital, esse material, ao invés do livro ser impresso, ele está num espaço virtual, né? Está digitalizado num espaço virtual. Mas para acessar esse material, você precisa de um dispositivo, né? Então, geralmente, as escolas usam tablets, né? é, ou às vezes um computador portátil que cada aluno tem lá e tudo mais, né? Aqui eu não vou discutir se é melhor ler um material no computador ou melhor ler no papel. Isso não é importante para o debate aqui. Você pode gostar de um formato ou outro, mas aqui o que a gente está destacando é o fato do aluno ter nas mãos, dentro da sala de aula, um portal para espaços virtuais, né? Então, esse é o problema, né? Então, você pode falar assim, não, mas você pode argumentar que o acesso à internet dentro das escolas é restrito, né? Então, assim, mas, gente, essa é a coisa mais fácil de contornar hoje em dia e pode ter certeza que os alunos e alunas, eles sabem como fazer isso, né? Basta você ter um celular dentro da mochila, com o roteador ativado e a senha compartilhada, que aquele grupo de colegas ali vai conseguir, com os tablets deles, alcançar a internet. E chegando na internet, ele alcança qualquer um desses espaços virtuais que a gente está comentando aqui, né? E lá eles ficam lá, enfim, fazendo espaços virtuais. Podem estar jogando, podem estar em redes sociais, podem estar vendo pornografia. Não vou nem entrar nessa discussão. A questão, o que a gente está chamando aqui é a desatenção, né? Eu falei do extrativismo da atenção, né? Então, esses espaços tiram a atenção, né? No momento em que o aluno precisa estar atento, né? Dentro de uma troca com o professor, né? Então, qual a razão disso, das escolas fazerem isso? Posso especular aqui que parece que tem um apelo comercial, né? Assim, aí eu estou me referindo ao setor privado, às escolas privadas, no sentido assim de, vou dizer que minha escola é tecnológica, digital, e porque tem esses recursos, então, com isso eu vou angariar mais clientes. Estou usando essa palavra propositalmente aqui, os alunos como clientes, né? Então, é uma escola usa tablets, usa material digital. Eu não tenho evidências de que a razão seja comercial, né? Estou aqui, é,
inferindo uma coisa que não tenho evidências, né? Também não posso afirmar que a razão é, vou economizar com a impressão, então com isso eu lucro mais, porque eu não tenho que imprimir, não gasto papel, não gasto, né? Não tenho que comprar o material impresso, o material digital seria mais barato, né? Também não sei. Talvez seja uma verdade se a gente pensar que, o aluno vai carregar menos peso na mochila porque não tem que carregar o material impresso, né? Talvez tenha uma verdade nisso, mas enfim, né? Não sei se as escolas fariam isso também por essa única razão, né? Mas assim, não interessa o motivo, tá? O fato é que aparatos digitais como esses em sala de aula, né, vão subtrair os alunos e as alunas de uma experiência concreta, né? De uma experiência concreta, de uma experiência mais intensa e de uma experiência potencial. Então, assim, é, tem um livro recente que saiu agora em julho, chama-se A Geração Ansiosa, né? É um livro que vale a pena ser lido. O autor é o Jonathan Haidt, Haidt, é um autor americano, norte-americano, que discute mais do ponto de vista da sociologia, mas ele traz dados interessantes. Como ele foca no período da infância e da adolescência, né? Para quem está nesse campo da educação, é bastante interessante. Mas ele vai falar, né, de que ele fala do custo da oportunidade, né? Aquela coisa de você, tá, qual que é o custo né, de colocar deixar um smartphone, um tablet entrar na sala de aula, né? Para alegando que, então, pô, eu tenho um material digital, a minha escola é digital e tal. Qual que é o custo disso quando você extrai a atenção do aluno, né? Ou você possibilita, ou você facilita para que ele saia para esses espaços virtuais, né? Então, abre-se mão da intensidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Que é um processo que precisa ser intenso para responder a uma intensidade, uma instantaneidade, né? Por isso a palavra de um instantâneo, que é exigida pelos espaços virtuais, porque o espaço virtual ele é instantâneo, se alguém posta alguma coisa, você tem que dar o like naquela hora, né? Não é que você tem que dar, mas você vai ser estimulado a dar aquele like naquela hora ou fazer um comentário e tudo mais, né? Então, assim, até no setor público, né, eu acompanho assim, não, né, eu não estudo especificamente o setor da educação, mas acompanho por matérias que a gente vai lendo. Até mesmo gestores públicos têm propagandeado assim que suas escolas municipais ou estaduais estão agora equipadas com esse tipo de sistema de material digital, né? Então, isso não está restrito só ao espaço privado, né? Então, assim, o prejuízo na sala de aula já é catastrófico se a gente pensar, né, do aluno se distraindo ali. Mas e tem outras coisas ainda, né? Fora dela, né? Então, no intervalo das aulas, que podia ter alguma socialização, uma troca de professor com aluno, entre alunos, durante os intervalos, né? Todos esses espaços vão, né, sendo prejudicados, porque se a gente está falando de que precisamos de mais experiências concretas, precisamos de mais contato, né? E a escola poderia ser esse espaço, ela perde também quando ela possibilita o uso desse tipo de recurso, né? Então, é, o foco aqui está mais no aluno, né? Mas a gente pode também pensar no impacto para os professores, né? Você imagina, o professor numa sala de aula e o aluno lá distraído com esses dispositivos, né? Das duas, uma, ou ele fica chamando atenção toda hora, e isso é, é bastante chato, né? Atrapalha a aula dele, né? Ou ele não vai encontrar ressonância, né? Ele não encontra ressonância no aluno. Lembra que a gente está falando aqui de uma experiência de troca, né? Tem que ser recíproco. A educação, ela tem que ser, né? Esse processo precisa acontecer de maneira recíproca, né? A gente pode pensar freudianamente falando, né? A gente precisa da libido do outro, né? Da libido, a gente precisa da libido circulando, né? É quando a libido circula que a gente pode realmente ter uma experiência, né, mais completa, né? Então, qual que é a libido do professor quando ele não encontra essa ressonância no aluno, né? Ou qual é a ressonância também que o aluno encontra quando o professor está desinteressado? E aí a gente pode pensar agora numa segunda relação, né? Essa primeira eu destaquei esse aspecto do smartphone, tablet da sala de aula. Então, já que eu mencionei o professor, né? A segunda relação eu vou focar nele, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais nos espaços educacionais ferramentas de
gestão de produtividade, gestão, né, ferramentas que ficam gerando indicadores sobre o que acontece, né, o processo, o progresso do aluno, a performance do professor, coisas desse tipo, né? Então, assim, isso parece positivo, né, até um certo ponto, porque são ferramentas que fornecem informações e os gestores podem tomar decisões em relação a isso. O problema é que essas ferramentas, elas têm sido usadas cada vez mais para medir produtividade, né? Então, é um aspecto. é, não estou dizendo que você não possa medir produtividade, mas se você restringe o indicador apenas à produtividade dos professores, por exemplo, né? Então, são critérios assim insuficientes, né? São critérios opacos, né? Então, se você medir, por exemplo, a produtividade, eu estava vendo aqui, conversando com um professor do setor público aqui de São Paulo, você medir a produtividade do professor pelo progresso do aluno, né? É suficiente? Não sei, é uma questão, né? Então, assim, quando a gente começa a enfatizar apenas a produtividade, né, a gente vai proletarizando cada vez mais o trabalhador, a trabalhadora, né? Se a gente medir só pela produtividade, né? A gente tem outras áreas que a gente pode pensar isso, né? Enfim, não é só na área da educação, mas aqui o foco é a educação, né? Então, é, se a gente, essas ferramentas, elas estão colocando a educação no modelo mais tecnicista, né? Que é produtivista, né? Então, pensar a educação como uma linha de produção, né? Que eu preciso produzir, né? Então, isso parece ser contrário, né? Parece ser contrário ao pensamento, né, do que a gente deveria buscar na educação, ou se a gente for pensar a educação dentro de uma ética winnicottiana, né? Eu gosto muito de um texto que eu recomendo para quem é da educação, chama-se A Ética no Ensino em Winnicott, né? Da professora Ivete Lema, aqui do Instituto de Psicologia da USP. Ela vai dizer o seguinte, que o Winnicott, ele recusa a ideia de técnica, de procedimentos a serem seguidos no processo de comunicação com o paciente. Então, um psicanalista, né, ali diante de seu paciente, né, o Winnicott ele recusa essa ideia, né, de que, de que tem que ter uma técnica, ou que você siga procedimentos e tal, né? Então, assim, você seguir normas, né, de uma determinada maneira, né? Então, é alguma coisa muito prescritiva, é como se você seguisse um script, né? Então, da mesma forma que na clínica isso está longe de ser possível, né? Sobretudo se a gente pensar winnicottianamente, o trabalho em Winnicott está longe de ser prescritivo, né? O trabalho, penso que nos espaços educacionais, né, não cabe essa prescrição, ou pelo menos no nível que parece que a gente vai caminhando, né? E nesse sentido, né, o professor vai sendo relegado a um segundo plano, né, um mero executor de procedimentos, né? Então, assim, é como se a gente tivesse duas escolas sobrepostas, né? Então, tem uma tentando trabalhar a formação, né, e tem a outra tomada como produtividade, né? Como um espaço de, temos que pensar aqui na produtividade, mas não na produtividade do resultado do processo de ensino-aprendizagem, mas da produtividade nessa lógica capitalista, né, de uma empresa que dá lucro, esse tipo de coisa, né? Então, assim, em que medida o projeto pedagógico não está sendo empurrado assim, para o segundo plano, né? Então, eu sei que isso aqui pode ser um tema que, que gera bastante discussão, né, bastante polêmico, mas o fato é que essas ferramentas, né, elas estão sendo utilizadas, não sei se foram pensadas especificamente para isso, mas estão sendo utilizadas para esse fim, né? E aqui, um último ponto, né, antes de fechar, que tem a ver com isso que o Fernando trouxe, né, que é pensar a IA, a inteligência artificial generativa no espaço educacional, né? Esse é um ponto importante para a gente discutir, né? Não que os outros não sejam, mas esse é um ponto muito importante, né? Então, essa é o que eu estou chamando de IA generativa ou inteligência artificial generativa é o famoso chat GPT, né? Um deles, né? Tem outros, tá?
que alcançou uma popularidade enorme em 2023, né? Então, a inteligência artificial, ela já é usada há muito tempo, ela não é tão nova assim, não, né? Então, é, quando, quando você entra no Google e faz uma pesquisa, ali já tem inteligência artificial. Quando você está no Netflix, tem inteligência artificial para saber que filme ele vai te sugerir. Quando você está no YouTube, tem inteligência artificial. Tudo isso que a gente comentou antes aqui, como é que os algoritmos entendem o seu comportamento, tem inteligência artificial, né? Mas aqui eu estou falando de um outro tipo de inteligência artificial, que é a generativa, que é o Fernando comentou, que é assim, não é, você não, você, você a inteligência artificial cria o conteúdo para você, você não cria nada, né? Ela cria o conteúdo. Então, antes a inteligência artificial ela não criava conteúdo, ela apenas entregava o conteúdo de acordo com o seu perfil, né? Isso ainda existe, né? Agora você tem essa inteligência artificial que cria. Para ilustrar, eu vou pedir licença aqui para compartilhar aqui um. Eu vou mostrar isso. Eu acho que vocês conseguem ver minha tela? Consegue? Tá. Sim, Ó, Sim, esse é o, todo mundo conhece aqui o Google, né? Vou fazer uma pesquisa no Google, né? É, textos de Winnicott sobre educação. Pesquisa no Google, né? Isso aqui, ó, Winnicott e educação hoje, né? Inspirações da educação, conheça Donald Winnicott, pensando com Winnicott sobre alguns aspectos relevantes, Winnicott e educação, tal. Isso aqui é o seguinte: tem inteligência artificial aqui? Tem. Para me entregar esse conteúdo, ele analisou essa frase para buscar textos que se aproximam mais do que eu estou pedindo. Só que esse texto aqui foi construído por alguém. Se eu entrar aqui, ó, ele é do M.R. Maciel. Esse texto aqui é, enfim, de alguém aqui, esse texto é do Freller, né? Esse texto é do Maciel também, esse texto é do Rocha, né? Enfim, são textos que alguém criou, né? Alguém realmente foi lá, produziu esse artigo, gerou esse artigo, né? Agora, vamos ver o que seria isso com a inteligência artificial generativa. Eu estou aqui no Chat GPT. Esse é o Chat GPT, né? Vou entrar aqui e vou pedir para ele aqui, né? Faça um resumo, né, dos principais textos de Winnicott, Winnicott, que falam sobre educação. Bom, tá aí, né? Ele criou esse conteúdo, né? É claro que o Fernando falou assim, não é que ele gera isso que é novo, ele pega de coisas que já existem na internet, pega desses textos existentes, mas ele compila, ele tira uma coisa de um, tira uma coisa de outra, e ele monta essa informação, né? Podemos achar isso aqui surpreendente e tal, mas se vocês forem ler com mais detalhes, eu não vou ler aqui porque gastaria muito tempo, é um conteúdo muito superficial. É um conteúdo que você não se apropria disso, porque foi entregue pronto. É muito diferente de você ler um artigo, né? Pô, tem isso aqui legal nesse artigo, peguei isso aqui, lê um outro artigo, pega outra coisa. Aí você pode falar, não, mas é muito mais fácil fazer assim. Tá, mas ele não é suficiente, eu não me aproprio disso. É muito raso, né? Para quem conhece o Winnicott, se lê né, esse trecho aqui do O Brincar é Realidade, é um livro com vários capítulos, né? Provavelmente você vai ler muitos textos lá e você vai poder pensar, e isso é interessante, você vai pensar, pô, isso aqui eu posso relacionar com a educação, né? Posso pegar essa ideia e juntar com uma outra ideia, né? Aqui não, é um texto muito superficial, né? Mas essa é a diferença, né? De uma pesquisa no Google, que eu vou buscar textos que existem, né? E de uma construção dada por uma inteligência artificial generativa. Então, eu usei isso aqui só para ilustrar para vocês o que é a inteligência artificial generativa, né? Agora, o que pensar disso num espaço educacional, né? Pensa o uso disso na escola, né? Então a gente precisa olhar por diferentes ângulos, né? Assim, quem é que usa, como faz o uso disso, para que usa, né? Então vamos pensar no aluno usando esse tipo de coisa, né? Então eu vou contar para vocês, para ilustrar aqui, o que eu ouvi, né, de estudantes de engenharia, ensino superior de uma universidade federal, né?
Então, eu perguntei para eles o seguinte: como é que vocês enxergam o uso desse tipo de recurso, da IA generativa, né? E perguntei se eles faziam uso disso na universidade, lá no curso de engenharia. Né? Então, a resposta deles foi a seguinte, né? Assim, a capacidade de ferramentas como essa para nos auxiliar na engenharia está muito distante de se tornar uma realidade. Então, aqui, pessoal, tem o que a gente chama de hype do inglês, né? HYPE, que é a moda, né? Existe uma propaganda em cima da IA generativa, uma coisa absurda, e assim, o mercado está comprando isso. Agora, a eficácia mesmo dessas ferramentas, né? Ela não tem toda essa eficácia. Então, assim, o que eles trouxeram lá no curso de engenharia, olha, usar isso aqui para engenharia está muito longe de uma realidade, né? E eles falaram o seguinte: você consegue resultados até satisfatórios se você estiver lidando em assuntos do ensino fundamental e médio. Então, para coisas matérias do ensino fundamental, médio, seja da área de exatas, da área de humanas, da área de biologia, você consegue alguma informação, enfim, que pode satisfazer lá pode ser uma informação suficiente, digamos assim, né? Então, ou seja, então, alunos desses períodos de educação fundamental, média, né, ensino médio, né, eles podem obter coisas prontas de um chat GPT, né? Mas se demandar associações mais complexas ou algum tipo de raciocínio em cima dessas informações, isso não será atendido, né? Então, a minha outra pergunta foi para o pessoal da engenharia: vocês se sentem ameaçados por recursos como estes? A resposta é muito interessante, pessoal. Eles falaram assim, não, ao contrário, né? O entendimento deles é que vai faltar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. E a razão, qual é? Porque o ensino básico, e aí o ensino básico que eles estão se referindo ao ensino de primeiro e segundo grau, o ensino básico vai ficando tão superficial, né, que teremos cada vez menos estudantes com condições de estudar num curso de alto nível. Então, e a gente começa a ver isso nos indicadores. Se vocês começarem a pegar a relação candidato por vaga das universidades federais e das principais universidades estaduais, vocês podem olhar que o índice vem caindo. Ainda é alto para determinados cursos, medicina, psicologia está muito alto, direito, mas vem caindo absurdamente ano a ano. Então, o que eles estão colocando é o seguinte, né? Não tem o ensino básico vai ficando tão superficial, né, que o aluno não tem condições, não tem base, mesmo que ele passe no vestibular, ele não tem base para cursar um curso de um nível desses, né, de um nível, enfim, maior, né? Então, eles não têm eles disseram assim, não estamos preocupados porque vai faltar é, mão de obra. E o que eles disseram foi o seguinte, né? Claro que eles estão olhando o individualismo deles e não olhando o coletivo, mas, né, mas é interessante pensar nessa resposta. Agora, o que eles disseram é o seguinte: já que estamos falando de inteligência artificial, nós entendemos isso como uma seleção artificial, né? Então, começar a usar desses recursos, né? E aí a gente vai ter na neurociência, né, neurocientistas dizendo o seguinte: o problema não é que a inteligência artificial vai ser superior às capacidades do nosso cérebro e tal. O problema é que o nosso cérebro, que é plástico, ele vai ficando cada vez mais empobrecido, né? Então, as nossas redes neurais cerebrais, né? Elas vão ficando cada vez mais pobres, né? E a gente vai enriquecendo redes neurais artificiais, porque a inteligência artificial trabalha desse jeito, né? Então, de novo, pessoal, do que nós estamos falando? Um chat como o chat GPT, uma inteligência artificial dessa, te dá informação pronta, te dá informação para consumir, né? É menos descoberta, menos modo descoberta. Essa ideia de modo descoberta está nesse livro Geração Ansiosa também, né? Que eu achei bastante interessante isso, né? E esse autor, desse livro, ele fala o seguinte, né? Abre aspas, antes eu era um mergulhador no mar de palavras, das palavras. Agora eu corto a superfície como um cara de jet ski, né? Então, se antes você ia mergulhar, você ia se aprofundar, você ia se apropriar, agora você passa voando, né? Num jet ski e vai se empobrecendo com isso, né? Então, observem a diferença de novo de sentido daquilo que preconiza o espaço potencial winnicottiano, né?
isso que eu acabei de mostrar para vocês no chat GPT não é de dentro para fora, é de fora, né? Começa de fora, né? Eu simplesmente fiz uma pergunta e ele me dá uma coisa pronta, né? Então, não me aproprio de nada. Então, isso Pronta e pensa um aluno errada, usando né, isso. Dêmia? Oi? Pronta e Oi? errada. Ah, Primeira coisa que me sim. chamou a atenção foi a mãe boa o tempo todo. Você viu essa expressão que ele colocou lá? A mãe boa o tempo todo? Quer dizer, não tem uma. É, Ele não sabe nem o que está falando, né? Assim, é tipo, não, não né? sabe, André, porque o Fernando lembrou bem que ele vai buscar isso em conteúdos, né, que estão na internet, então, e vai tomar as decisões dele lá. Tem um viés também, né? Então, se majoritariamente se ele encontrar conteúdos, né, mais conteúdos não tão formais, não tão, né, melhor estruturados, ele vai assumir aquilo como verdade. Esse é o problema, né? Esse Né? é, Ele se a deforma um gente tiver, conceito, né? O conceito de se a mãe gente tiver tempo, suficientemente boa, ele coloca mãe boa o tempo todo. Olha que isso, deformação, né, de conceito. E uma pessoa desavisada vai, sim, você observou muito bem, né? exatamente, né? Então, depois eu mostro, eu posso mostrar para vocês que por acaso aqui, aliás, eu vou mostrar agora porque isso eu acho fácil aqui, porque eu acho que faz sentido, esse ponto que a André levantou é muito importante e ela vai gostar disso, André. Você vai gostar desse ponto aqui, que eu acho que ilustra bem, né? Você me fez lembrar. Vocês estão vendo essa tela aqui, que começa. Não sei se vocês estão Sim, vendo a tela. Peraí, vamos pegar de novo. É essa tela aqui. Isso. Vamos lá. Você vai adorar, André. Esse. Ó, isso aqui é o seguinte. O ano passado eu estive no congresso em João Pessoa, né? Foi um prazer aí dar um abraço no André e na Caterine. Estive no congresso em João Pessoa e na época eu apresentei um trabalho de um grupo de estudos que eu participo aqui em São Paulo sobre a relação do trabalho na contemporaneidade, da precarização do mundo do trabalho com a teoria winnicottiana. Eu queria escrever sobre isso. Antes de trabalhar no espaço potencial para construir o artigo, e a gente levou acho que uns 6 meses para construir aquele artigo, eu fiz uma pesquisa no chat GPT. Eu pesquisei, eu falei, bom, será que alguém já escreveu sobre isso? E eu perguntei para o chat GPT. Isso aqui é a conversa que eu guardo até hoje, né? Então eu pedi para ele o seguinte, essa foi a primeira pergunta. Me mostre artigos que relacionem o mundo do trabalho contemporâneo com a teoria winnicottiana. Aí ele foi trazer para mim isso aqui, ó. O Winnicott e trabalho, né, a teoria de Winnicott e o espaço de trabalho, brincando no trabalho e tal, tal. Mas não era isso que eu estava procurando, né? Então eu mudei a pergunta, né? Falei, olha, eu procuro um artigo que relacione o conceito de indivíduo saudável em Winnicott com a precarização do mundo do trabalho. Vejam que eu fui mais detalhista para ele, dei mais detalhes para ele. E olha o que ele me disse. Olha o que ele me disse. Olha, veja só, André. Encontrei um artigo que pode ser relevante para a sua pesquisa. Título: Winnicott e a precarização do trabalho. Reflexões sobre o indivíduo saudável. Quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível. Alguém já pensou exatamente aquilo que eu gostaria de escrever, né? E me deu os autores, me deu a revista, me deu o número, me deu tudo. Olha o resumo, vejam o resumo. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a relação entre a teoria winnicottiana, tá aqui, né, o Winnicott, né, e a precarização do trabalho contemporâneo. Veja, na minha pergunta tem isso, precarização do mundo do trabalho, né? Tendo como foco o conceito de indivíduo saudável, veja, né? A partir da revisão da literatura, os autores discutem como a precarização do trabalho pode afetar a saúde emocional dos trabalhadores e como as ideias de Winnicott sobre a importância do ambiente facilitador. Isso ele foi buscar na teoria de Winnicott, que está qualquer teoria mais básica de Winnicott vai falar do ambiente facilitador e da continuidade do cuidado. Então, ele montou, né? Os autores argumentam que o mundo do trabalho é contemporâneo, marcado pela flexibilização. Então, ele foi buscar qual que é a característica do mundo do trabalho contemporâneo. É marcado pela flexibilização, fragmentação, porque eu já falei precarização, então ele já sacou isso, né? Então,
Eles sugerem que é promoção de ambientes de trabalho facilitadores e tal. E me deu esse link. Não existe esse link. E aí eu comentei com ele, falei, ó, não localizei esse artigo, pode me ajudar? E ele falou, ó, peço desculpas pela minha resposta anterior, realizei a busca novamente e percebi que o artigo que eu havia sugerido não atende à sua demanda, né? Infelizmente, não encontrei nenhum artigo específico que trate da relação do conceito de vida saudável e com a precarização do trabalho, né? E aí me ofereceu outras referências que não tem nada a ver, né? Ele montou isso aqui, ele montou isso a partir da minha pergunta e a partir de outros dados que ele vai buscar a partir do que eu perguntei, né? Então é totalmente fake, né? É falso isso aqui. O Essa revista Pinóquio existe, digital. né? Oi? O Pinóquio digital. Além de tudo é Pinóquio digital, safado, né? O chat GPT. não é? Então assim, O essa Pinóquio. revista, a revista existe, essas autoras estão nessa revista, mas em outros Em artigos outros e artigos. não Mas que e não coisa. tem esse artigo, entendeu? Então existe um marketing em cima disso, como se isso aqui fosse, assim, um funcionamento perfeito. Existe um viés na inteligência artificial que é o seguinte: sempre ser positiva. Ela sempre vai te responder positivamente. Se você só vai chegar a alguma coisa como essa que eu cheguei aqui, se você interagir, você questionar, né? Então, não estou dizendo que não possa ser usada, mas o aluno, o professor, tem que estar ciente disso, né? Bom, você me fez lembrar desse caso, André, né? Estou terminando aqui, pessoal. Deixa eu só chegar aqui no seguinte. Então, para concluir, né? Vamos pensar o seguinte: o que que seria o impacto? Eu falei do aluno usando o ChatGPT. Agora, qual que é o impacto na subjetividade do professor? Eu não sei se vocês ouviram falar, né? Talvez devem ter ouvido, que o governo do estado de São Paulo, ele quer usar o ChatGPT para produção de Uhum. aulas nas escolas do estado, Uhum. né? Então, eu vou usar dessa chamada, isso vocês encontram facilmente em vários portais de notícias, né? Eu vou usar dessa chamada para refletir sobre um conceito que é pouco difundido, mas ele é muito importante, que é o conceito de heteromação, o trabalho heteromado, né? Então, assim, vamos pensar o seguinte: desde a Revolução Industrial, lá, século XVIII, né, o objetivo era o quê? Vamos substituir o trabalhador. Põe máquina e tira o trabalhador da linha de produção, né? E cada vez mais essa ideia vem desde a Revolução Industrial, né? A ciência da computação aumentou e muito as capacidades de automação, mas esse objetivo de tirar o trabalhador, a trabalhadora, né, do processo produtivo, tirar do trabalho, né, ele é impossível de ser feito completamente, né? Então, a automação no trabalho, né, do trabalho no capitalismo, ela nunca é completa, né? Automatiza-se muito na indústria, a gente vê muita automatização na indústria automobilística, é massivo, mas você ainda precisa de trabalhadores humanos, né? A Volkswagen nos anos 80 tinha 16 mil trabalhadores, hoje ela tem 4 mil, mas ainda assim ela precisa de trabalhadores, né? Então, você vai diminuindo a mão de obra, vai precarizando essa mão de obra, mas ela ainda é necessária, né? E aí que chega esse conceito de heteromação. Então, na automação, a ideia é assim, tira o sujeito do trabalho, né? Não dá para fazer. Então, heteromação é uma mistura de automação com o sujeito humano, né? Então, na heteromação, a gente mantém o sujeito trabalhando, só que a gente relega ele ao segundo plano, relega ao segundo plano. Então, no primeiro plano ficam as máquinas. Então, se a gente pegar o Uber, né? O que que é o Uber? A gente fala assim, nossa, tem uma plataforma, o Uber é um sistema computacional que tem, né, digital, máquinas por trás daquilo. Mas quem faz efetivamente o trabalho do Uber é o motorista, né? Não, não, né? Tudo bem que eles estão falando agora de ter carros sem motoristas, mas ok, eu não sei quando a gente vai ter isso, mas vamos pensar nos dias de hoje. Quem faz o trabalho é o motorista, então quem gera a mais-valia, né, se a gente pensar do ponto de vista do Marx, é o trabalhador, é o motorista, mas ele está relegado a, a um trabalho totalmente precarizado. Então, o que a gente celebra são
as máquinas, o que a gente celebra é a plataforma, né? Então, por que que eu estou trazendo isso? Se a gente pensa, né, que essa iniciativa do governo do Estado de São Paulo de usar o chat GPT para construir o material e o professor vai ter que aplicar aquele material na sala de aula, né? É o mesmo modelo, né? Olha, o professor é um mero coadjuvante, né? Dentro desse processo, né? Ele é relegado a esse segundo plano, né? Então, como que o sujeito se percebe enquanto trabalhador, né? Se trabalhadora, se o, o, o reconhecimento vai sendo conferido exclusivamente às máquinas, à inteligência artificial, né? Então, como o professor vai se perceber, o professor ou a professora, ao saber que ele vai reproduzir aulas montadas por um sistema de inteligência artificial? Aí eu digo, não, mas o professor vai validar a aula. Entendeu? Esse é aquele discurso, né, para minimizar esse impacto, né? Então, assim, né, essa lógica, né, dos processos de heteromação, qual que é a lógica? É ter os trabalhadores cada vez mais num nível médio para baixo, né? Então, é conferir ao trabalhador simplesmente capacidades operatórias e cada vez menos capacidades reflexivas, né? Então, pensa, né, num espaço educacional, né, onde você precisa dessa troca e você vai relegando o professor a uma atividade totalmente operatória, totalmente prescrita, né? E não mais uma atividade reflexiva. Então, o sujeito criativo, que é aquele, né, que, como que era o Winnicott, se sente psiquicamente vivo porque é criativo, né? Ele vai se tornando desnecessário nesse modelo, né? Ele chega a ser um empecilho, porque o professor é, e reflexivo, ele não funcionaria para esse processo de massificação, né? Esse processo, então ele é impedido de se desenvolver, ele não pode se desenvolver, porque o sujeito necessário, o trabalhador, a trabalhadora necessário, é um sujeito parcial, é um sujeito que só opere, né? Então, assim, não Daimer, posso afirmar aqui, pois não. eu só me lembrei, só para ilustrar um pouco, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas é que foi tão vivo na minha memória, né? Eu estava escutando um dia desse uma professora de história do município aqui de João Pessoa, e ela estava muito adoecida todo esse tempo, né? E é uma pessoa muito engajada, trabalhou com assentamento, mas hoje trabalha na rede municipal. E ela disse, eu transgredi, eu saí, eu saí completamente do que, né, tem uma grade curricular que precisa ser, ela disse, não, do meio do ano para lá eu vejo isso. E aí ela começou a falar sobre a história da África para os alunos. E, e esses alunos ficaram encantados. E agora vai ter um concurso nacional, né, sobre educação antirracista. E no Nordeste todo, a escola dela foi que teve mais inscrições de alunos. E é interessante que o nome da escola que ela trabalha é o nome de um português. E aí eles não quiseram ser, e tem uma coisa assim muito lá, tem nada a ver, mas é por conta da política, a escola ficou, ela tem poucos espaços de reflexão, ela nem quer que o aluno pense muito. E essa professora, ela disse, eu preciso viver, eu preciso sentir que eu estou viva, eu preciso fazer alguma coisa. E aí tem outra escola municipal, que é a Zumbi dos Palmares, que ela lecionou lá e por outras questões ela precisou sair. E aí ela fez todo um movimento lá, porque lá ela fazia encontros de maracatu, é uma professora muito criativa. E aí ela conseguiu, e aí os alunos começaram a fazer, eles próprios, uma campanha na escola, para que os outros colegas tivessem acesso à história da África. E eles fizeram um projeto, a pré-história do Brasil, contando a pré-história do Brasil, né? E aí ela se sentiu uma professora, no sentido de eu só aguçei a curiosidade deles. Só isso. Eu só precisei fazer isso. E aí eu me senti viva de novo. Porque é eles que estão criando tudo, eu só estou acompanhando, né?
Mas isso teve uma repercussão tão grande que as secretarias dos outros estados estão motivadas, né, com esse concurso, e aí ela chamou a atenção da Secretaria Municipal e estão investindo nela, porque, bom, pelo menos politicamente vai servir, né, principalmente agora, enfim, se vão usar isso eleitoralmente, não interessa. O que interessa é o que ela está fazendo com isso despretensiosamente, né? Despretensiosamente no sentido político, né, mas de outro sentido, pretensiosamente no outro sentido político, né, de dar acesso a uma história que era negada, né. Mas tão interessante que ela disse justamente isso, que é a educação. A educação é motivar a curiosidade. O aluno precisa ser curioso, ele precisa experimentar. Aí vai numa outra escola, aí vai foram para um passeio visitando a cidade de uma pessoa contada pela versão antirracista, que aí tem os lugares, onde, né, elas vão falando, não da perspectiva do português, mas da perspectiva, não dos espanhóis, que aqui também teve, né, uma dominação espanhola, mas de uma perspectiva dos negros, né, eles estão encantados com essa, o negócio está tomando um vulto bem grande. Mas é nesse sentido, né? Assim, quando tem essas resistências, a gente ainda fica com alguma esperança, né? Sim, Que tem claro. uma brechinha, né? Ela disse, não, mas eu transgredi, não tem isso no currículo. História da África, não tem, mas ela colocou lá e está lá, fazendo uma revolução aí. Falou Desculpa. várias coisas, né? Imagina, André, é muito bom. Você falou a autonomia do aluno, né? Isso, né? E do Então, professor, principalmente do né? professor, ela se autorizou, e eu me Se autorizo autorizou. aqui agora, senão eu vou morrer. Sim, né? Para que ela possa se sentir viva e para que ela possa ter uma relação com esse espaço, né? Espaço educacional, que é uma relação em que ela sinta que ela acredita nesse espaço, ela confia nesse espaço, né? Porque se não for isso, né, o sujeito vai se sucumbir à síndrome de burnout. O burnout é isso, né? Olha, eu não acredito mais nesse espaço. Você está inserido num espaço onde não tem a contrapartida, né? Então, ela está fazendo um movimento, né? E ela encontrou esse espaço, e isso vai fazer com que ela possa se sentir viva, né? Eu só acho que Professor, isso, né? Passou um pouco do tempo aí, André. Peço não, desculpas aí. professor, alô? Tem alguém querendo falar, acho que é Oi, é Fernando. Fernando. Fernando, Fernando. Tudo bem? Não sei se estou conseguindo ser ouvido bem, mas o que Sim, o André falou me fez lembrar uma coisa, um privilégio que eu tive há um tempo atrás, de assistir uma aula espetáculo do Ariano Suassuna. sim, E ele no final dessa aula espetáculo, isso foi em També, em Pernambuco, ele era na época secretário de Cultura ou de Educação do Estado de Pernambuco, e ele fala no final de tudo, que diz assim, eu não acredito nessa história de que cachorro só gosta de osso. Porque se você colocar um punhado de filé e um punhado de osso para ele, ele vai comer o filé. O problema é que só estão oferecendo o osso para a criançada, né? Só estão oferecendo o osso para a juventude. A gente vê essas músicas comerciais, por exemplo, que não ensinam, não trazem nada de conteúdo, por exemplo, e as pessoas só consomem isso, só gostam disso porque só tem isso para consumir, né? Então é um problema muito sério e tem a ver com políticas públicas, tem a ver com vontade, né, de uma professora, né, rebelião de uma professora, resistência de uma professora para tomar a iniciativa de fazer as pessoas terem acesso ao filé. Isso é muito importante e faz a diferença. muito, muito bom que você trouxe essa ideia, me fez lembrar. A Helena está aqui, a Sandra, eu acho que está aqui, não sei se está aqui ainda. Elas são colegas de grupos de estudos, pessoas muito queridas, e é um grupo coordenado pelo professor Yoshiaki Oki, aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E ainda hoje ele postou um vídeo, né, no nosso grupo lá, e ele fez um comentário, né, que a gente precisa despertar, né, o não sei, né, nos jovens, em todo mundo, né, e é esse não sei, né, que estimula a gente a buscar, é esse não sei que estimula a curiosidade, né? Então, o Fernando, você me fez lembrar isso a partir desse comentário, né?
do Suassuna. Bom, pessoal, é isso, Andréia, Caterine. Caterina quer falar alguma coisa? Não, não. Eu ia comentar, mas É porque, depois. Não. é porque tem tanta coisa, eu fui anotando aqui um monte de coisa, mas Hum. é porque vai precisar de outras conversas, viu, Demian? Sim, É, sim. depois eu Na mando Vamos verdade, para outras. aqui dá Porque a para. questão. Você pode pensar especificamente, né? Você pode delimitar mais esses espaços, o espaço educacional, pensar, é, né? Enfim, você E pode nesses pensar o campo do lugares, né? trabalho, né? Nesses Nesses lugares. lugares do assujeitamento, né? Do sujeito virar objeto, né? Nesse Sim, sentido, né? Dessa inversão aí de lógica e de sentido da vida mesmo. A precarização é da vida, não é? Nesse sentido, sim. né? Exato, a precarização da vida, até porque a dimensão do trabalho é uma dimensão importante, né? Como já dizia o Freud, né? É Uhum. uma dimensão importante, uma das dimensões importantes para a gente. Bom, fico à disposição e para a gente conversar mais sempre que precisar, que quiserem ouvir, né? Obrigada, Dê. É. Obrigado a vocês. Dêmia, obrigada. Eu fiquei pensando um monte de coisa também, sobretudo sobre os usos, né? O Winnicott sempre fala, né? Não é a questão do objeto, mas o uso que se faz do objeto. E Cleon também sempre fala com relação a essa história do virtual e do, né? Inclusive sobre o chat GPT. Eu nunca tinha entrado, inclusive fiquei impressionada agora. Nunca tinha entrado nesse raio do chat GPT. Mas, mas fiquei pensando justamente nisso em relação à escola, só para realmente não deixar de falar, porque isso está me coisando que é justamente não tem como a gente fugir mais disso. Não tem como a gente negar isso na escola. Então, escolas, por exemplo, que não querem que entre celular, não querem que se use internet, é muito, muito complicado hoje em dia isso, né? Chegou e veio para ficar, me parece. Talvez a questão seja justamente o uso que se faz disso, né? Se, por exemplo, você pede para o chat GPT fazer um levantamento de texto, ele pode trazer um texto que você não se deu conta, por exemplo, né? Mas não ele fazer o texto por você, por exemplo, que aí fica nessa superficialidade. Então, talvez como trabalhar com os alunos e alunas, né? Esse uso, que pode ser um uso salutar, por exemplo. Entende? Eu fico pensando de várias ferramentas que a gente tem. Por exemplo, na escola da minha filha usa-se muito Kahoot. E é uma coisa bacana, estimula os alunos e tal, mas né, o modo como geralmente os professores usam leva a uma pesquisa, leva a uma reflexão, levam, né? Então, isso eu fico pensando que talvez seja uma forma, né, possível de se usar, da gente meio que de integrar e não de. É porque, por exemplo, a proposta do governo de São Paulo, eu fico pensando, é uma proposta de ruptura, porque traz como, colocando o professor como se fosse um monitor Hum, do ensino, Exato. né? É, Uma Exatamente. ferramenta. Então, é isso, acaba, como você disse, aí a gente está falando da precarização do trabalho e tudo mais. Mas, de repente, se pode fazer um uso, se pode fazer uma integração, porque eles estão usando mesmo, né? E aí levantar considerações de como fazer esse uso de um E uso. até de um jeito crítico, né, Caterine? Exatamente, exatamente. Né? Porque Até porque senão a gente corre o risco justamente dessa massificação, né? E não, e assim, a gente não vai, os alunos não vão deixar de usar. Então, e eles vão. se isso não se considerar, eles vão usar acriticamente. E aí precisa favorecer que seja feito um uso crítico e tudo mais, né? Não sei, eu fiquei sim, pensando nisso, sabe? Caterina, isso é muito importante mesmo, assim, você comentou. Eu confesso, eu faço muitas pesquisas bibliográficas usando o ChatGPT e Aham, ajuda bastante, né? Quando você fala assim, eu quero. Tem outras inteligências artificiais, tem o Microsoft Copilot, que é melhor para isso. Mas você quer pesquisar sobre, sei lá, tema do Congresso Latino-Americano desse ano, né? Trauma e perversão em Winnicott. Então, eu estava fazendo umas pesquisas lá. Você faz a pesquisa, ele te dá, ó, ele te faz um resumo, mas ele te cita com notas de rodapé qual é o artigo que ele usou, aham, né? E isso é bastante interessante. Eu tenho uma colega lá da Instituto de Psicologia da USP, a Aline Marques, ela é da área da educação, e ela estava comentando comigo sobre experiências que ela usa com o ChatGPT e alunos, né? Então, ela estimula os alunos
a fazerem pesquisas usando, mas confrontar os resultados, entendeu? E analisar o que ele entregou, dar algum texto de apoio, né? E como a Andrea observou, olha, ó, tem erros aqui, né, nisso que o ChatGPT trouxe, né? Isso. Então, são maneiras de você começar, ou pelo menos a criar, colocar nos alunos um olhar crítico, né, para É, isso, exato. né? Tem um aspecto do viés, né, que a gente tem que tomar cuidado, ele tem uma tendência a responder de uma maneira. Então, se o aluno começa, não é de repente proibir, né, mas é de repente mostrar isso, né? Em alguns pontos ele vai conseguir resultados, em outros, olha, você tem que estar atento a esse aspecto aqui enviesado da inteligência artificial, entendeu? Né? O que eu acho que acontece com essas propostas políticas, né, Demian, é que eu já estava até conversando com dois amigos agora no final de semana sobre isso, por exemplo, audiências públicas que vão tratar de um determinado tema e não trazem os especialistas sobre um tema. Uma amiga foi para uma audiência pública sobre violências na escola, só ela era professora. Só ela de professora. O resto era um médico, era um político, né? E ela diz: bom, é uma audiência pública sobre violência na escola e só eu de professora aqui. Então, ela abre a fala dela Sim. dizendo isso. Então, essas discussões, geralmente, para montar esses projetos, muitas vezes não escuta, né, o pessoal da área, não escuta quem está no chão da escola, sobretudo, que é quem sabe mesmo como é que a coisa rola, como é que os alunos, né, estão chegando com isso, estão usando isso, esse tipo de coisa, né? Então, não sei, fiquei pensando, acho que tem isso, assim, mas que fala muito disso que você estava dizendo, né? Esse tipo de projeto, por exemplo, fala dessa massificação, né? Fala de Eu não olhar. sei se no caso do governo do Estado de São Paulo, se eles pensaram, se eles estão pensando nisso, né, e vai diminuindo a importância do professor, ou se eles estão mais, eu não duvidaria de que tivessem mais pensando no hype E, né, no quanto isso pode favorecer do ponto de vista eleitoral, assim, nossa, sim, a, sim. a escola lá está trabalhando com inteligência artificial, é super moderna, Sim. chat GPT, eu não Nossa, tá sei, super. entendeu? Aham, Né? Mas é. não interessa o motivo, o Não, interessa é que isso vai causar um impacto na subjetividade do Eu penso professor, que é as duas exatamente, coisas, Demian. viu? Eu Exatamente. penso que é as duas coisas. né? É, É, é Eu penso que Gente, é exatamente. as duas Bom, coisas. gente, a gente vai fica lá. precisar. Eu disse que não ia falar, ainda mandei mensagem para a André, eu disse, eu não vou falar, mas eu não me aguentei, desculpa. Mas foi ótimo, é sempre ótimo me ouvir. Olhe, a gente vai precisar encerrar por Obrigada hoje. demais, Demian. Obrigada, ó, Dêmio. E até agradeço a imensamente, próxima. Até as próximas. Obrigada a todos e a eu todas que Obrigada, estiveram. Paulo, agradeço muito. Beijo, Gessiara, já estamos gente. aqui. Larissa, tchau, gente. Até a É, próxima. boa noite. Eu procurei a mãozinha aqui para eu levantar, mas eu não achei. Ah, Desculpa. Ah, Peraí, deixa eu colocar o meu vídeo. É que eu queria dizer que eu adorei. É o meu ah, primeiro encontro com vocês. Falei com você, André, eu acho que pelo Instagram, né? foi sim, Da Ligiane. Ligiane. E eu mudei de São Paulo há pouco para João Da João Pessoa, então eu Pessoa. estava isso, então eu estou me situando agora e eu adorei, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu acho que é um assunto bem pertinente, né? E assim, adorei mesmo, e com certeza eu serei presente nos próximos, tá? Entendi, Obrigada ótimo, minha pela querida. acolhida, parabéns, Demian, né? Parabéns, Demian. Demian, Isso, você isso. Obrigado, conseguiu Ligiane. chegar muito próximo da gente, né? Numa linguagem muito acessível, né? Então, assim, muito obrigada. Primeiro, André, que foi o primeiro contato que eu tive pela acolhida ali, e estou me sentindo mais em casa agora, porque eu fiquei um pouquinho afastada, né? Há 2 anos, e aí eu estou retomando os estudos, então é gostoso esse contato de novo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bem-vinda, Muito. Ligiane. Até a Obrigada, próxima. querida. Tchau, 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 gente. Boa gente. Tchau. Boa noite. noite. Tchau, gente. Grande Obrigada. abraço. Tchau, tchau.